Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crede, levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crede, levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é dia 15 de dezembro de 2021 e o estudo de hoje irá abordar o capítulo 18, item 16, Instruções dos Espíritos, reconhece-se o cristão pelas suas obras. E hoje conosco, até o momento, com áudio e vídeo, estão a Lourdes, a Meire, a Cleide, a Regina, a Graça, o Jalmar, o Jaime,
o Solano, o Zé Ricardo. Acho que eu não esqueci ninguém, né? A Regina. Não, a Regina tinha falado. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Deus de infinita bondade, querendo nesse momento, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estarmos todos reunidos em teu nome, para proclamar o teu evangelho de luz. E sabemos que através da tua palavra que chegaremos ao nosso destino, que é a melhora da nossa moral, a nossa reforma íntima. Não pode ser ao contrário, é através dos seus ensinamentos. Não temos outro caminho se não for esse. E a certeza de que chegaremos lá um dia. E assim, agradecidos que estamos, vamos vibrar por nós mesmos, pelos doentes, pelos asilos, orfanatos, creches, todos os leitos de dores nesse momento, que sejam agraciados com teu amor, Senhor. E que esse estudo de hoje, que queremos, com o coração aberto, internalizarmos o teu ensinamento. E assim, todos agradecidos, vamos orar. Vamos orar essa oração, que é aquela que Jesus ensinou. Todos os seus discípulos, naquele momento das reuniões que estavam ali presentes. É uma oração que, se realmente viermos com o coração aberto, ela diz tudo e nos ensina tudo. Que é o amor. Esse amor que Jesus veio nos trazer. E que nunca vamos esquecer que, através do amor e da caridade e da fé, que vamos chegar aonde estamos realmente determinados, que é a nossa evolução espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai os nossos, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo o mal, porque o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Desculpe. Obrigado, Cleide. Jaime, você já está posto aí? Você já consegue fazer a leitura para gente? Vamos lá. Deixa eu reiniciar aqui só. Pronto. Obrigado. Capítulo 18. Instruções dos Espíritos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. 16. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, pois todos que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libre do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os conhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem.
Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto da esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalham que acabaram por crestá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor e que ainda a vereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como Cristo vos deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servir a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Que há os assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloquei entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos, e depois procurar os necessitados, conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhar com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui-os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse: e suas mãos não passarão, e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Esse texto ele nos remete àquela velha ideia de que não podemos ser cristãos apenas de boca, a gente tem que ser cristão por ações. E aquele que apenas diz que aceitou Jesus e não coloca isso em prática no seu dia a dia, na verdade ele está repetindo palavras solenes, fórmulas pré-escritas, né? E o coração dele não retrata aquilo que realmente ele é. E interessante desse texto que ele faz uma análise do próprio cristianismo, né, que no seu início era realmente o cristianismo de ação, de amor, de prática, né? E que a partir do momento em que foi oficializado como igreja, como instituição, como instituição cerimonial, né? Com roupas, com vestes talares, com livros e dogmas, né? E tudo mais, aquela árvore que era, na verdade, para produzir frutos para todos, ela foi sendo podada, ela foi sendo modificada a ponto de ter se transformado
uma linda árvore de plástico, né, ou de ouro, ou de metais preciosos, mas que, na verdade, deixou a muito de atender aquilo que Jesus, na verdade, ele nos ensinava, que era o amor ao próximo, o amor, o amor por ação, né? E muitos dos assim ditos cristãos que cumpriam com todas as regras, com toda a cerimônia, né? Com toda a como é que se diz? Com toda com todas os rituais, né? Deixaram de lado, na verdade, o âmago, né, o começo de tudo, e se apegaram mais à lei do que à razão de ser da própria lei. E não ficamos, né, os religiosos, nós, religiosos, vamos colocar no geral, nos colocamos numa posição muito parecida com a dos fariseus, que ficavam buscando firulas na lei, na Torá, para tentar criticar o próprio Cristo. Quando o Cristo, na verdade, ele não veio para revogar a lei, mas sim para colocá-la em prática e nos relembrar como colocá-la em prática. Então, mais ou menos é isso. Eu vejo que é o texto que nos chama a sairmos da hipocrisia e do formalismo, para que a gente volte para a origem e atender aquilo que Jesus realmente nos ensinou. É isso. Obrigado, gente. Tá me ouvindo? Então, lá no início, assim, aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? E a vontade do Pai não é que sejamos obedientes às suas leis, né? Então, escutai essa palavra do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita, como a obra do demônio, né? Abre os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Interessante que se nós remetermos no capítulo 17, no item Bons Espíritos, né? Kardec escreve o Espiritismo bem compreendido, ele fala assim, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos preceitos do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são as mesmas coisas. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, mas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam e vacilam. E lá na Revista Espírita de 1862, não podemos esquecer, lá está escrito assim, Kardec, que é o responsável pela essa máxima, que diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. E que hoje ainda tão divulgado e à espera da praticabilidade. Quer dizer, continuamos não colocando em prática, né, como disse o Jaime, a respeito dos nossos, das práticas exteriores. Nas obras póstumas, Kardec também posiciona de modo claro os motivos que levam as pessoas a abandonarem a doutrina, né? Aí ele fala assim, que há um recuo ante o sacrifício do bem-estar, né? Ante o receio de comprometer os interesses materiais, percebem como sempre os interesses materiais, ante o medo de que o que dirão, ao querer viver para si e não para os outros, beneficiar da crença, mas sob a condição de que isso nada custe.
Enfim, Kardec lutou o tempo todo para que ficasse claro que o verdadeiro espírita seriam fiéis, dóceis, compreensivos, desprendidos, amáveis, amigos dos fracos e dos pobres. Aí eu estava questionando, não é isto tudo que tinha a ver com o cristianismo renascente, né? Não foi isso que o Cristo nos pregou? E quando o Espiritismo apareceu como uma ciência, filosofia e a religião na sua prática do bem, ele estava exatamente nos ensinando isso. Quando Kardec refere a isso, achei no livro do Uma Janela para Kardec, ele fala do desvirtuamento da doutrina, né, os detratores da doutrina, e principalmente os falsos espíritas. E ele se refere principalmente quando, na França ainda, né, o surgimento da Igreja Católica lutando contra o espiritismo, e ele teve que defender, assim, de dentes e unhas, principalmente contra muitas vezes, mensagens mediúnicas falsas. Aí que eu entendi quando aquele Jean-Baptiste Rustang, né? Ele falou, ele defendeu a mensagem do Cristo, do corpo fluídico de Jesus. E isso, aí o Kardec fica muito bravo nesse momento, quando ele espalha esse conhecimento, como se fosse o espiritismo, exatamente para desmascarar uma doutrina que estava começando e estava ameaçando a igreja. Então aconteceu esse fato. E quando eu entrei no espiritismo, interessante que eu ouvia falar disso, mas não entendia direito. E estudando nessa parte, hoje eu vi, assim, a respeito dessa questão, que não teve muito, foi só uma edição que foi feita desse termo, desse assunto, mas que durou pouco. E na morte desse Jean Baptista, ele foi esquecido. Mas quando entrou no Brasil e a Federação Espírita Brasileira abraçou isso, então desvirtuou um pouco a doutrina espírita. Eu acredito que pelo fato de ser um país mais católico na época, né? Então foi aí que teve a rachadura, a divisão da doutrina. Já no Brasil, essa diferenciação daqueles que estavam realmente com Kardec e aqueles que estavam fazendo um falso julgamento da doutrina. Interessante, né? Então, seria interessante que vocês lessem esse livro, Uma Janela para Kardec, do Wilson Garcia, para entender isso, porque eu acho que isso é importante a gente entender, que o Espiritismo não é uma religião, é uma ciência, uma filosofia e uma religião, mas que nos mostra a imortalidade da alma, a reencarnação, nos dá segurança, nos dá consolo e não nos ameaça. E quando surgiu o Espiritismo, teve muita briga com o catolicismo, né? A gente sabe disso, inclusive quando queimaram aqueles livros lá no 9 de outubro, né? Sei lá, de Barcelona, Alto de Fé de Barcelona, né? Tudo para chamar atenção, e foi até a providência dos espíritos para mostrar que estava surgindo uma nova doutrina, que a verdade ela ia aparecer. E despertou curiosidade, né? Oh, que coisa é essa que todo mundo tá querendo? Por que o bispo queimou isso? E aí despertou mais uma vez a curiosidade daqueles que nem imaginava que estava surgindo essa doutrina, ou não dava bola para ela, mas despertou mais uma vez a curiosidade das pessoas, e aí o Espiritismo deu mais um pulo. Então é interessante. Então o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma pessoa, e nem é porque fala Senhor, Senhor, que vamos entrar no reino dos céus. Só entraremos no reino dos céus se fizermos a vontade de Deus, que é o seguir as suas leis. É muito legal. Então, mais uma coisa que eu aprendi com a pesquisa lá da revista de 1868. Obrigada, gente.
Isso mesmo, Graça, não é fácil. Seria fácil se realmente disséssemos Senhor, Senhor, e quando passarmos dessa aqui para a nossa morada eterna, os nossos pecados seriam todos, né, perdoados. Mas não é assim, não é fácil assim. Ele não veio dizer que era fácil, que seria realmente aqui é que a gente bota em prática. Lá a gente aprende, a gente estuda, e aqui a gente bota em prática. Porque seria muito fácil se falar da boca para fora e achar que tudo isso a gente vai ser perdoado. Mas não é. E outra coisa, por que o catolicismo deu essa ênfase toda ao espiritismo? Todo mundo sabe que iria tirar uma parte da riqueza se a população seria dividida, não é? E saísse daquilo que a igreja pregava, a igreja iria ficar mais pobre, como ela sempre foi. Isso não é segredo para nenhum da gente, para ninguém. Todo mundo sabe por que fizeram isso. Porque sabia que o mundo seria dividido naquele momento que chegaram para Kardec e disseram, não tem problema, deixa queimar, porque aí é que vai surgir essa ideia do mundo inteiro, não era só aqui no Brasil, ou lá, né, na Espanha, ou em Roma, ou na França, mas principalmente aqui para nós, os brasileiros. E por que teve essa divisão quando chegou aqui no Brasil? Você vê que tem Espiritismo da Aliança, Espiritismo Serionde, Espiritismo da Federação. Mas, meu Deus, por quê? É a mesma coisa. Nós seguimos o mesmo evangelho do Cristo. Nós seguimos o nosso Pai, que é de todo mundo, mas não. Você chega num estado, é diferente de outro estado. Porque o passe é diferente, porque a desobsessão é diferente. Por que houve que veio essa diferença? Então, é por isso que está escrito no nosso evangelho, Senhor, Senhor. Não é assim também. Que só eu vou gritar, Senhor, Senhor, serei salvo. Eu tenho que melhorar moralmente. Eu tenho que pregar o que realmente eu vivo dentro do meu coração. Porque isso não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Então, você tem que realmente saber que você está dizendo Senhor, Senhor, com convicção e sabendo o que você está fazendo. Então, a minha palavra é bem pouquinha hoje. Muito obrigada. Então, esse item de hoje, ele fecha o nosso capítulo 18, né? Em que a gente estudou há semanas sobre tentar entender que são esses muitos chamados, né? E poucos escolhidos. E a partir do que vocês já falaram agora, a gente vê que tem que ser o cristão de coração, o cristão de ação, né? Agir e não só ficar nas palavras. Foi mostrado para a gente também, nesse capítulo, sobre o que significa o reino dos céus, né? Que não é um lugar, efetivamente um lugar, né? Mas é um estado de espírito. Foi colocado também para a gente, fazendo uma breve... relembrando alguns pontos, né? Sobre a porta estreita, a porta larga, ou seja, colocando ali, né, para a gente que o caminho do cristão, o caminho daquele que age em favor do bem, daquele que abre o coração, ele não é um caminho fácil, né? Por isso ele coloca para a gente aqui esse conceito de porta larga, de porta estreita. E a gente vai entendendo, né,
sobre as tentações, né? Sobre a chamada porta da perdição, que é a porta larga, né? Que vem nos explicar sobre tantas tendências que vão chamando a cada um de nós ao longo da nossa caminhada, né? E aí ele fala também, coloca muito, como vocês colocaram, sobre palavras e ações, a diferença daquele que só fala, daquele que realmente age, né? O que é ser cristão, é ser, né? Não dizer-se, mas ser cristão. E ao longo dessa jornada toda que foi só esse capítulo 18, que trouxe tanta coisa boa para a gente, que partilhou com a gente tanto ensinamento, eu queria ressaltar hoje um trecho que foi lido aqui, que o Jaime leu, né, de uma forma tão bonita, como sempre, quando ele diz assim: e depois procurar os necessitados, conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Quando ele fala da árvore da vida, para a gente ele fala que essa árvore nos explica, né, as palavras de nosso mestre, aqui Simeão, no caso, hoje a mensagem, que essa árvore, ela nos traz, os frutos dessa árvore são de esperança, são de força, são de coragem para nós. Desde que a gente abra o coração para a gente fazer as coisas, desde que a gente siga o caminho mesmo sabendo que a gente vai ter nossos tropeços, desde que a gente saiba que tudo isso faz parte, né? Mesmo que a gente caia em muitos momentos devido que as nossas próprias imperfeições e vícios, enfim, todos os nossos desequilíbrios, né? Mas que a gente levante sempre. Então a gente como disse Simeão aqui, convidado sempre a cultivar essa árvore com amor. Isso é muito bonito. E nesse trecho ele fala: o que eu consegui entender do que é partilhar com os necessitados? Necessitados, todos aqueles, não só aquele irmão que necessita de um alimento, de uma roupa, mas aquele também que necessita de um carinho, aquele que necessita de um caminho, de uma palavra, daquele que necessita de esperança, daquele que, né, como nós, necessita perdoar, aquele que necessita de perdão. Então, é algo que abrange de uma forma que vai muito além, vai entre nós, que sabe, aquele conceito que ultrapassa condição de vida da pessoa, onde ela está, sabe, é algo que é como o evangelho, como tudo aquilo que a gente aprende com Jesus, né, que ultrapassa as possibilidades nossas, assim, de materiais, né. Então, que a gente possa trazer para o nosso íntimo uma reflexão assim desse capítulo, né, de sermos cada vez mais verdadeiros e purificar o nosso coração, saindo da teoria, deixando de ser aquele, como se diz, o cristão morno, né, mas que a gente seja realmente aquele que vai com tudo naquilo que está fazendo, seja no estudo, né, mas muito mais do que isso na nossa ação diária, ação na família, ação no trabalho. E eu gosto muito do que o Eduardo fala, inclusive nas lives que ele faz, né, que a gente precisa que assim, muito mais, ele tem uma frase, né, Eduardo, que você fala, que é a fé sem obras é uma fé morta, né? Então vamos refletir sobre isso. Obrigada. Bom, não sei se com vocês aconteceu, comigo aconteceu dessa forma, de quando eu descobri o Evangelho, as mensagens de Jesus, né? A gente passa
a gente passa por, assim, por determinadas etapas, né? A primeira, não sei, no meu caso, não estou nem só falando do espiritismo. No meu caso é o espiritismo, mas não precisa ser necessariamente do espiritismo. Eu não gosto assim, de isolar o espiritismo como sendo diferente dos outros. É uma forma de passar o evangelho, né? Como as outras são, cada um tem uma facilidade mais com um que com o outro. No meu caso foi o espiritismo. Então, assim, quando eu descobri assim, essas mensagens de Jesus, essa proposta dele, que até então eu tinha assim, passado batido, como a Regina falou, passado mornamente. E eu não parava para pensar nisso aí. Né? Ouvia, mas eu não introjetava em mim, eu não conseguia. Vocês estão me entendendo? Levar assim, na prática mesmo. Então, é mais ou menos assim. Então, eu fiquei assim, realmente deslumbrada com a proposta de Jesus, porque era assim, uma proposta assim, viva, né? De amor, né? Quando eu descobri o poder da caridade, do amor ao próximo, do perdão, e tudo isso passado assim, de uma forma tão simples, né? Com as parábolas, com as alegorias de Jesus, que eu também não entendia nada, né? Antes no meu caso, do Espiritismo. É tão simples, mas tão possível, né? Tão assim ao nosso alcance, tão viável, né? E num mundo assim muito materializado, né? Muito cheio de egoísmo. Então, a partir desse momento de admiração, que aconteceu comigo e com certeza deve ter acontecido com muitas outras pessoas, o que eu entendi nessa parte do evangelho é que nós não podemos nos tornar assim, vamos dizer, declamadores do evangelho, conhecer as palavras, né, as passagens, mas falando, quase que falando assim da boca para fora, automaticamente, né? Como eu disse também, como um sepulcro caiado, né, que você fala, mas é tudo externo. Então, temos, como você já falou, que transformar nossas palavras em ações, né? Em atitudes, que nós façamos jus a esse título de seguidores de Jesus. Fazer assim com que nossas atitudes estejam de acordo com as nossas palavras. Né? Fazer com que essas palavras assim, seja a essência, seja o nosso coração. Eu achei muito interessante quando ele diz aqui: os frutos da árvore da vida são os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Então, quem são esses frutos? Somos nós, né? A árvore é Deus. Não sei se cada um enxerga de uma forma, a minha forma de ver. E como que nós estamos alimentando essa árvore? Como que nós estamos nutrindo essa árvore? Será que nós estamos dando o alimento certo para ela, em forma assim, de carinho, né? De retribuir em forma de amor, né? E porque, como diz aqui também, a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são ruins, né? Então, será que a gente está cuidando bem dessa árvore que nos foi dada com todas as potencialidades de suprir todas as nossas necessidades, os nossos, como se diz, foge as palavras, as nossas necessidades. E essa parte que está aqui eu achei muito forte, muito forte. Eles quiseram afeiçoá-la à sua ideia, quiseram modelá-la conforme suas necessidades. Tolheram-na, cortaram-na, mutilaram-na,
seus ramos estéreis não produzem mais maus frutos, mas também não produzem mais nada. Olha como é forte isso, pelo menos eu acho. Não produzem maus frutos, mas não produzem nada. Eu vejo assim que se refere mais ou menos assim a uma encarnação, né, uma vida que você passa sem que você se dê conta de nada, que você não produza nada, você não faz o mal, mas você também não faz o bem, né? Então você passa assim, sem, sem ambição, mas também sem realização, né? Então eu achei muito forte, muito assim, muitas frases fortes. Aquele que a plantou vos convoca a cuidar, aquele Deus, né? Vos convoca a cuidar dela com amor. E então, novamente, havereis produzir em abundância seus frutos divinos. Quer dizer, você vai ter nova oportunidade, né? Se você não se der conta nessa vida ainda, você vai ter nova oportunidade e vai dar bons frutos se você quiser. Deus está te convocando, está te dando uma oportunidade para você cumprir, né, aquilo que é o melhor, não só para Deus, mas que é melhor para nós mesmos. Então veja assim, essa forma que a gente tem de expressar o amor que a gente tem para Deus. Vamos cuidar disso, né? Para não ficar falando feito aqueles publicanos que saem, falam, mas que na hora de colocar em prática, você começa a associar tantas coisas numa, né, do fariseu que encontrou o cara caído na estrada. Então, assim, ele nunca expressou, o fariseu nunca expressou o amor dele por Deus, mas ele agiu de acordo com que Deus, com a proposta de Deus, né? Mesmo talvez até sem ter conhecimento, porque já é um negócio intuitivo. O amor é uma coisa que o cuidar, o zelar, a caridade, tudo assim que já está no nosso inconsciente e que muitas vezes a gente não deixa que isso aflore, né? Até por comodismo, algumas vezes assim por até covardia de não ter coragem de fazer uso desses dons que Deus deu para a gente. Então foi assim, dessa forma que eu interpretei hoje esse capítulo. Obrigado. Vou falar agora. Eu creio que todos foram muito felizes aí nos comentários e praticamente esgotaram. Ainda assim, eu gostaria de lembrar, como disse a Regina, acho que fazer o estudo sério é a única saída, talvez, para a gente não ser um falso profeta. A própria Graça também lembrou que o estudo não pode se desvirtuar, entendeu? Por influências eventuais que causem esse tipo de ruptura, como ocorreu. E, assim como o próprio título, né? Reconhece-se o cristão pelas suas obras, dá uma ideia de que a obra necessariamente tem que ser física ou algo próximo da caridade material. A gente tem que lembrar que a palavra, o Espiritismo, ele é o consolo realmente que o ser humano precisava para não ficar dividido entre a ciência e a religião. Quando houve esse conflito, né, e causou a ciência provocou uma certa rejeição à religião,
o Espiritismo apareceu para dizer que o lado metafísico deveria continuar sendo considerado, não da forma que era anteriormente, mas de uma forma correta, né? De uma forma nova. E isso, então, implica em a gente estudar e considerar que no Espiritismo a fé tem que ser raciocinada. Portanto, tudo que a gente pode pensar em termos de obras, não somente as obras físicas, mas principalmente a parte doutrinária, onde nós vamos levar uma luz para aquele que está na ignorância, isso é uma obra respeitável, é uma obra tão importante quanto o pão de cada dia, né? É o pão espiritual de cada dia. Isso eu acho que está resumido naquilo que Mateus já falava, ou tinha colocado no seu evangelho, no que se referia a amar a Deus sobre todas as coisas, que era o primeiro mandamento, e ao próximo como a ti mesmo, né? Que se a gente não souber, principalmente, amar a si próprio, sendo sério, não mentindo para a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente acha que sabe e não sabe, né? Então a gente não tem condições de transferir esse amor para o próximo, um amor que não existe nem por nós mesmos. E assim não temos condições de amar a Deus sobre todas as coisas, que seria usar a razão no limite de cada um. Com aquela mínima fé que seria suficiente para mover montanhas. Mas se a gente é muito orgulhoso, falta humildade e tal, a gente não consegue ter essa fé. Não percebe o quanto nós somos pequenos e estamos em evolução e não chegamos ainda no que é esperado. Portanto, a nossa compreensão sempre será limitada e nós temos que aceitar isso para continuar raciocinando de uma maneira, no mínimo, relativa, né? Mas sem dar margens a interpretações. Então, isso tudo eu acho que é fruto de um bom cristão, né? De um cristão que está realmente tentando fazer o máximo, ajudando o próximo. Basicamente era isso. Bem rapidamente falando, né, acho que quando a gente fala que reconhece o cristão pelas obras, né, é claro que a gente nós estamos voltados, inclusive, para a nossa doutrina aqui, a doutrina dos espíritos. E quando o João Mário até falou do consolo, né, isso me veio à mente, né, de consolar o próximo, etc. Realmente a casa espírita, né, assim como a casa espírita ou como um outro lugar de religiosidade. Se uma casa espírita não servir para consolar o próximo, para ajudar o próximo, etc., né, de nada serve. É para isso que é o objetivo, né, de ajudar, de fazer a caridade. Afinal de contas, a caridade também, quando fala que fora da caridade não há salvação, também já entra aquela caridade que nós já sabemos, que eu não preciso ser um cristão para fazer a caridade, mas, ora, qualquer um pode fazer a caridade, né? Se qualquer um pode fazer a caridade, mesmo quem não é cristão faz a caridade. Então, aos olhos de Deus,
né? Aos olhos de Jesus, né? Aquele irmão que é um ateu, por exemplo, está seguindo os mandamentos de Deus, né? Agora, aí depende dele. Ele faz a coisa certa. Ele está fazendo a coisa certa, né? E Jesus, ele é simples nesses atos dele. A gente fala lá no capítulo 27, no pedir e obtereis, lá, quando fala da prece, ele diz que não precisa fazer alarde para fazer prece, para fazer as preces, né? Não precisa falar palavras bonitas, né? Poxa, agora palavras inventadas, né? Mas sim palavras que saem dos nossos corações, né? E isso qualquer um pode fazer. E eu não preciso ir para público fazer isso. Eu posso fazer recluso dentro da minha casa, dentro da hora que eu estou tomando banho. Aquela camarada fala assim, poxa, eu não tenho tempo de rezar. Pô, e a hora que você está tomando banho? A hora que você está tomando banho. Tem lá aqueles 5 minutos que você conversa com a espiritualidade, que você conversa com Deus. Poxa, eu não tenho tempo de falar com a espiritualidade. Tem 5 minutos do banheiro seu. Né? Porque eu escutei o Haroldo Dutra Dias falando isso aí. Né? E serve isso para nós mesmos. Né? E a gente tem o que é esse orar e vigiar em nosso, ele tem que ser constante mesmo. Porque senão nós vamos vacilar, nós vacilamos. E nós vacilamos mesmo. Isso que a gente está ainda no mundo de provas e expiações a todo momento. Por isso que a gente fala assim, que não adianta só não fazer o mal, né? Você tem que fazer o bem. A fé sem obras é uma fé morta. É claro, a gente precisa fazer as coisas acontecer. O que adianta eu fazer uma escola de aprendizes no Evangelho e guardar tudo para mim? E pelo menos eu não repassar da minha casa, pelo menos fazer o Evangelho no lar. São pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente vai reconhecendo o cristão. Bom, Jorge, talvez a gente pense assim, poxa, para eu ser um cristão eu tenho que fazer grandes obras, mas talvez a beleza esteja nas pequenas obras, assim como é a simplicidade de Jesus, assim como é a simplicidade de Chico Xavier, de tantos outros apóstolos, de Irmã Dulce, de Madre Teresa, né? Não preciso criar alarde. Né? Como foi falado aqui, também, eu não sei se foi a Cleide, da nossa doutrina, né? De ter várias ramificações, de uma, né? Poxa, eu tenho que ter muita disciplina. Quando chegar naquela hora tal, a minha casa espírita se começa às 7h30 da noite, deu 7h31, eu fecho a porta, ninguém entra mais. Né? E é assim. Mas, né, a gente tem que ter um bom senso, talvez, né? Tem que conversar. Talvez aquele irmão que vai às 7h32 e viu a porta fechada, não sei, não estou aqui para julgar ninguém. Ele precisava chegar lá e viu a porta fechada da casa espírita. E para ele não foi aberta. Né? É tudo uma questão de pensar, pessoal. Não estou querendo falar se está certo ou se está errado. Né? E para tudo existe o que é chamado bom senso, né? Política da boa vizinhança. A gente sabe, né, que nem tanto ao céu, talvez, nem tanto à terra, achar um bom termo, um caminho correto, né? Jesus é um só. Deus é um só, não é? E nós aqui hoje somos um só também, né? A gente, e o orar e vigiar é constante sempre. Isso aí, pessoal. Falei demais. Meire?
Pois é, eu vou ler assim, uma frase que para mim resume todo esse capítulo. A frase é essa: pregue o evangelho o tempo todo e, quando necessário, use as palavras. São Francisco de Assis. Só isso que eu queria falar. Obrigado, Meire. Bom, vou ser bem breve também por causa da hora. Eu só queria comentar falar sobre algo que eu andei pensando enquanto vocês estavam falando hoje. E desse estudo que foi lido hoje também, tão bonito, né? E tão crítico também, né? Tão crítico, que mexe com a nossa consciência, né? Expande um pouco a nossa consciência, nos faz pensar sobre os nossos atos e aquilo que a gente conhece, né? O que nos cerca. Eu lembrei que quantas igrejas que existem no mundo da época, voltar lá na época de Jesus lá, naquela época onde que estavam as obras, estavam os ensinamentos, as obras, era o berço de ouro ali para desenvolver. Era ali naquela região, lá na Judéia e tudo mais. Depois na Europa, os grandes pensadores. Hoje eu já estava pensando com o que vocês comentaram, até dos livros queimados lá, quando foi tão importante para a divulgação do espiritismo, né? Mas os livros foram queimados. Mesmo recentemente, que eu acho que a Cleide estava tentando falar, estátuas foram quebradas, templos religiosos foram queimados. Mas aquilo que realmente importa, aquilo que é a palavra que mexe com a gente, que faz a gente mudar e a gente ser pessoas diferentes, vai com a gente, porque aquilo fica gravado na alma. E aí não vai quebrar, não vai ser um incêndio que vai queimar, não vai ser um martelo que vai quebrar, não vai. Isso daí vai passar pela eternidade, né? Com as encarnações. E dessa parte das palavras também que foi falada, que eu achei muito interessante, que não adianta ficar só na palavra, mas seguir aquilo que Jesus pregou, me lembrou muito, que falando dessa parte do passado mesmo, que a gente, para quem teve a oportunidade de ver em filmes mesmo, ou presencialmente, a Europa, praticamente, dependendo da cidade, cada quarteirão tem uma igreja, um templo, né? É incrível, né? E são mais lugares hoje de visitação, de turismo, né? São lugares de turismo. E muitas dessas igrejas, desses templos, nas portas ficam moradores de rua, mendigando e tudo mais. E a gente percebe como a gente é abençoado por ter nascido no Brasil. Porque o que foi no passado, o berço do aprendizado, da evolução, como eu falei, na Judéia, na Europa no passado, hoje o Brasil é dessa consciência ambiental, dessa consciência espiritual e da consciência amando o próximo, né? Como o povo brasileiro ama o próximo, auxilia. É coisa mais difícil um brasileiro morrer de fome. Mesmo nos lugares mais difíceis, mais distantes, tem um programa social que chega, sempre tem um benefício, algo que protege. E isso é só no Brasil. É só no Brasil, assim, com essa extensão que tem, é só no Brasil. Não estou falando de politicagem, nada disso. Não é a cabeça do brasileiro, é isso que eu estou falando. Parece que está no DNA do brasileiro. Não é? Querer ajudar, querer fazer com que as pessoas prosperem, sejam melhores. Tem sempre as pessoas que teimam em fazer coisas erradas, mas isso é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Né? Com exceção de alguns países ali que parece que já está num outro plano de evolução, né? Dinamarca e alguns outros ali no norte da Europa, então, mas é porque é pequenininho, então é pequenininho, é mais fácil de administrar, de gerir e tudo mais. Acaba sendo as exceções aqueles que fazem algo errado, né? São poucas pessoas. E elas, com exemplos das pessoas que fazem da forma correta, elas acabam aprendendo também. Então, é isso aí. É isso que eu tinha para falar mais desse estudo de hoje. Muito obrigado, pessoal.
Oi, Graça. Mas eles fazem, Zé, com conhecimento espiritual, com espiritualidade, com religiosidade? Eu acho que quando Porque o evangelho foi transplantado para o Brasil exatamente por causa da diversidade de religiões, do respeito que uma religião tem por outra, apesar dos pesares, né? Porque ela teve uma derrubada na Europa e veio para cá para que ele não acabasse, né? Tanto é que foi transplantado para cá. Aí eu questiono esses lugares pequenininhos onde a administração é mais fácil, porque eles não têm corrupção, mas é um sentimento de amor e de convivência, de assistência, ou é porque é mais fácil? Se eu tenho um país pequenininho onde todo mundo acha que o dinheiro é importante também, mas ninguém tem necessidade. Questionemos isso, né? Porque eu acho que o lado espiritual é muito mais importante, né? E o brasileiro tem isso de sobra. É só acabar a corrupção que o país vai ser maravilhoso. E espero que isso comece logo, logo. Sim. Jaime? Desculpa, até só para incluir aí na nossa reflexão. A França, que é a terra natal do cristianismo, ela logo após Kardec, ela teve a Guerra Franco-Prussiana, depois veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O materialismo lá, na verdade, é algo muito forte, e eu atesto isso porque vivi durante um tempo lá, conheci amigos até bem mais novos do que eu, que não acreditavam em nada. Por quê? Porque eles viram o horror da guerra tão de perto que eles chegaram à conclusão de que não pode existir Deus, porque como que se o ser humano é capaz de fazer aquilo que, né, sobretudo se a gente lembrar dos campos de concentração, do que fizeram com os judeus ali nos anos 40, né, não faz 100 anos isso, né, faz 80 anos, 75 para 80 anos, e isso chocou demais realmente a cultura geral, digamos assim, do francês médio, do europeu médio, e isso abarcou também com certeza esses países como Dinamarca, Suécia, eles são muito mais civilizados em termos de conhecimento, noção de coisa pública, né, por conta da própria educação que eles têm, que é muito maior do que nos países da América Latina, por exemplo. Os países, quanto menos educação, mais corrupto é o povo, mais individualista é. Agora, a Maria das Graças, ela trouxe uma questão assim que eu achei fundamental, que é realmente esse sincretismo religioso que tem dentro do espiritismo. A gente encontra gente que se diz espírita, que na verdade é esotérico, que acredita em um monte de coisa que não está realmente lá na obra original de Kardec. Mas, por outro lado, o Geraldinho, né, como o pessoal chama, ele fala que, por outro lado, também o espiritismo não é Kardec, senão a gente vai ficar igual o pessoal que está preso no texto bíblico e não aceita nenhuma evolução. A gente vai ter um engessamento do espiritismo que nem o próprio Kardec concordava, que ele dizia até, o espiritismo vai evoluir e vai se modificar. Então, tem gente que diz, o Brasil vive o chiquismo, né? A gente abandonou Kardec e agora segue o Chico Xavier. Calma aí, gente. Não é só Chico Xavier, esquecido do Divaldo também, que tem muita publicação. O Chico, sim, tem muita obra. Mas as coisas, elas evoluem. Se a gente pegar mesmo no cristianismo tradicional, nos evangélicos, nos católicos, tem muita obra católica, muita obra evangélica que discute, que aprofunda o estudo da Bíblia. Mas o principal disso tudo, na verdade, não é a gente discutir o espiritismo está desvirtuado, os evangélicos estão desvirtuados, os católicos. Cada um, né, enquanto vocês falavam, eu fiz uma pesquisa rápida na internet dessa pergunta: o que é ser cristão, né, de verdade? E o evangélico dá uma resposta. O Papa Francisco tem um discurso que ele faz, ecumênico, em 2019, também se referindo a esse tema.
os espíritas têm toda uma discussão dentro desse tema, mas no fundo, o que se diz é exatamente a mesma coisa, que ser cristão não é se apresentar, ó, aqui é meu cartão, eu sou cristão, boa tarde, Jaime, meu cristão. Não. Ser cristão é a atitude, é você agir, pegar o modelo de Jesus, claro, amar a Jesus, reconhecer Jesus, reconhecer tudo, a grandiosidade dele. Tá, mas se ele é Deus, se ele não é Deus, para Jesus, eu acredito que para ele mesmo, ele não está nem um pouco preocupado com firula dogmática. Ele quer, na verdade, que a gente reconheça, que o ame, né, e procure colocar em prática a nossa vida de acordo com o modelo que ele nos ensinou, né? E não adianta. Mais perfeito. Ele é o, digamos assim, se dentro daquilo que a gente possa concluir que é o que é Deus, Jesus é aquilo. Então, por isso, tanto faz você dizer, eu acredito que Jesus é Deus, ou eu não acredito que Jesus... Tudo bem, desde que você siga os ensinamentos dele e reconheça o protagonismo de Jesus neste mundo chamado planeta Terra, tá tudo certo. Somos todos cristãos. É igual aquela parábola aquele conto do hindu, né, dos cegos, que ficava apalpando o elefante, aí um brigava com o outro. O elefante, ele é uma fitinha compridinha, que estava no rabo. O outro, não, parece uma cortina, estava na orelha. O outro, não, é uma cobra sem dentes, boazinha. Não, estava na tromba. Né? Cada um no lugar. Até que uma criança desenhou um elefante e um dos cegos apalpou o desenho e falou, não, todos estão certos e todos estão errados ao mesmo tempo. Quer dizer, um fica brigando com o outro para decidir quem é que tem razão e no final fica todo mundo errado. Então, o que importa é que não importa a religião, não importa a forma como você enxerga, o que importa é a gente identificar que Jesus, ele é o cara, seja qual for o título, a classificação que a gente tem, e procurar colocá-lo como nosso modelo para a vida, para o resto da vida da gente. E a gente vai evoluir, se Deus permitir, voltaremos em outras oportunidades para sermos melhores do que somos hoje. Enfim. Ele vem nos trazer a lei do amor, né, em ação, para exatamente mostrar que é a lei de Deus, que é a lei da natureza e é o código moral. E quem quiser ser feliz, que siga, né? É isso aí. E que Deus abençoe nossos irmãos europeus que hoje estão ateus, mas muitos dos quais são muito mais caridosos do que muito religioso que está aí fora. Deus abençoe nossos irmãos europeus e que essa cultura toda que eles têm, venha um pouquinho para o Brasil também, que a gente precisa de cultura. A Rainha Leopoldina tentou trazer um pouquinho para cá, mas aí queimaram a Biblioteca Nacional, né? Tem que começar tudo de novo, mas não tem problema, a gente começa. Mas só um lembrete que também não adianta eles fazerem de conta que não existe a pobreza, né? Porque no fim a pobreza bate na porta de todos. A gente está vendo isso pelas migrações da África, que foram para a Europa, do Oriente Médio mesmo, das guerras, né? Que eles estão indo, inclusive muitos para o Brasil, e estão sendo muito bem recebidos. Sim. E uma outra coisa que eu também queria falar, que agora que eu lembrei lá o termo correto dos países nórdicos lá, que é tudo certinho, tá todo mundo, são todos bem educados. Dá uma olhada, se vocês tiverem curiosidade, na síndrome da janela quebrada. Acho que o Jaime conhece bem, né? Sim, muito legal. É muito por causa disso. São José é um exemplo disso, porque São José é uma das poucas cidades do Brasil que não tem pichação. É uma cidade limpa, sem pichação. Né? E agora, por que será? Será que não é porque... Tolerância zero com pichação. Pinta de branco na hora e não dá ideia para outra pessoa ir lá e continuar pichando mais. Então, enfim. É isso aí. Que nós aprendamos com os irmãos europeus naquilo que for bom e, claro, que a gente valorize as coisas boas que a gente tem no nosso país. Esse povo maravilhoso que a gente tem. E os americanos também, né, recebem muitos migrantes lá, né? Muita gente que vai para lá. E o Brasil também. O Brasil não tem nem o que falar. Se não fossem os migrantes aqui no Brasil, provavelmente ninguém aqui estaria aqui, porque todos nós somos descendentes, né, e mais um detalhe, Zé. Por que o Espiritismo não pegou no hemisfério norte?
segundo a explicação, porque lá eles são muito mais racistas do que a gente aqui. E um cara branco, a ideia de que ele pode reencarnar e voltar negro, um judeu reencarnar e voltar palestino, não, isso é mentira, isso não existe. A gente não vai aceitar isso. Então E vivem reencarnando nessa condição. Pois é, e vão ficar trocando de lado, reencarnando até Sim, aprender. o tempo inteiro, até com aprender. certeza. Exatamente. É isso aí. É porque eles ainda não perceberam que nós somos filhos ao mesmo Pai e somos universais. Nós não pertencemos à Terra, não pertencemos, nós pertencemos aonde nós queremos e à medida que nós vamos evoluindo, né? Então, te encontrarei em Júpiter. Tá certo. Obrigado, pessoal. Muito bom o estudo de hoje. Aprendi muito com vocês. Solano, você pode fazer a prece de encerramento? Obrigado. Vamos lá, pessoal. Convidamos aí a todos os irmãos, aqueles que puderem colocar uma garrafa d'água próxima, um copo d'água próximo, para que a espiritualidade amiga possa fazer a fluidificação das águas, colocando o remédio necessário para cada uma das nossas enfermidades, das enfermidades dos nossos amigos, dos nossos colegas, tanto do plano material como do plano espiritual. E também vamos fazer as nossas vibrações. Aqueles que puderem também, vamos fechando os olhos, fazer uma respiração leve e profunda, para que possamos vibrar. E vibrar é emitir os nossos melhores pensamentos de amor, de fé, pensamentos de paz, de tolerância, pensamentos de acordo com as orientações do nosso querido e amado Mestre Jesus. Vibramos pela paz na terra, pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações. Vibremos pelo nosso Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, pelos nossos governantes, pela saúde dos enfermos. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma. Vibremos também pela unificação das religiões, pela reabilitação dos irmãos que encontram-se presos cumprindo a lei dos homens, pelos viciosos, pelo reerguimento dos decaídos, pelos trabalhadores da seara do bem. Vibremos pelas criancinhas, pelos jovens, pelos velhinhos. Vibremos também pelos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo nosso trabalho, pelas empresas, que elas cresçam e prosperem, gerando emprego a tantos trabalhadores necessitados de um trabalho. Que possamos vibrar também pelos mares, pelas florestas, pelos animaizinhos, enfim. Vibramos por tudo esse nosso planeta Terra, nosso querido e abençoado planeta Terra. Vibramos pelo universo, vibramos também pelos nossos irmãos desencarnados, pelos que não estão mais nesse mundo, pelos sofredores, pelo Vale dos Sexos. E vibrar é agradecer ao irmão Rodolfo, ao irmão Estevão, ao anjo Ismael, que é o preposto de Jesus, deixado aqui no Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. E assim, ó Pai, humildemente, pedimos uma vibração por nós mesmos, criaturas que somos ainda, tão necessitadas de amparo e da misericórdia divina, mas com uma vontade imensa de seguir os passos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Prece das Fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo.
Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.